Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Zapaterra, seu professor de mapeamento com drone. Tutorial aqui na área novamente na XP, e hoje um tutorial muito bacana, que é uma técnica que a gente às vezes usa aqui no escritório, na nossa assessoria técnica, a Hyper, que é basicamente você conseguir utilizar uma imagem do Google no seu projeto. Então você vai pegar essa imagem georreferenciada em escala e trabalhar ela no AutoCAD, num sistema de informação geográfica diverso, etc. A gente sabe que isso, às vezes, o pessoal dá aquele famoso print no Google, ou então faz uma gambiarra meio maluca para conseguir usar a imagem, e assim, isso não fica na escala adequada, ocasiona erros no seu projeto. Então a gente desenvolveu uma metodologia própria que consiste em usar imagens desses repositórios abertos, por exemplo, o Google Earth, e conseguir exportar ela para fora do Google Earth, georreferenciada para trabalhar com ela. Aplicações possíveis. Você pode estar trabalhando e fazendo uma planta e você quer colocar a imagem de satélite no fundo para dar um charme ali no teu projeto, né, dar um contexto da vizinhança. Ou então, em alguns casos, quando você vai fazer um mapeamento com drones, e aí você foi viajar, foi lá, fez o levantamento, e de repente um pedacinho da parte externa, que nem é da área de interesse do seu trabalho, às vezes por uma sobreposição mal calculada, ficou um buraquinho preto, né? O famoso furo, né, na ortofoto que a gente fala. Nesses casos, você pode sobrepor uma imagem de satélite só nesse furinho para evitar que a ortofoto fique feia, né? Para o seu cliente não reclamar e tudo mais. Então, é uma forma de repente, fazer um retalho ali numa ortofoto, numa área em que você não tem necessidade de alta precisão e resolução. Então, como que a gente vai fazer isso? Os softwares que a gente vai usar hoje para esse tutorial são todos gratuitos, tá? Então, na verdade, a gente vai usar um software que é o QuantumGIS, que é um sistema de informação geográfica de código aberto, grátis, tá? Eu vou mostrar, a gente vai entrar no site, baixar o QuantumGIS, e dentro do QuantumGIS a gente vai usar um plugin que é o Quick Map Services, que é um plugin que serve para a gente carregar repositórios de imagens dentro do QGIS. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela. Bom, pessoal, estou aqui no nosso querido Google e eu vou procurar assim, ó, QGIS. Pronto, ó, esse primeiro que abriu aqui, esse Qzinho verde, você vai clicar aqui nesse site, tá? É o site do QGIS oficial. Não baixe o QGIS por sites que não sejam o site oficial, porque você muito provavelmente pode estar baixando um arquivo malicioso para o teu computador. E aqui no QGIS, você basicamente é só clicar aqui no download. Esse software, só falando um pouquinho dele, né? Ele é um sistema de informação geográfica, popularmente conhecido como GIS ou, em português, SIG. E o que é o SIG? Basicamente, ele é um sistema que a gente consegue carregar imagens raster nele e informações vetoriais nele também. Então, ele carrega todo tipo de dados espaciais e a gente pode fazer análise, pode extrair coisas, informações importantes desses dados, pode preparar, às vezes, plotagem de mapa diretamente nele, pode, enfim, trabalhar com diversas bases ali, tudo dentro do sistema de informação geográfica. Parecido com o Google Earth, porém um pouquinho mais cheio de detalhes e configurações especiais que deixam a usabilidade dele até mais interessante. E esse QGIS aqui, ele é um software open source. O que significa isso? Significa que ele é um software de código aberto, que na verdade quem contribui para a codificação desse software é a própria comunidade. Então ele é de graça, sempre foi e sempre será. Então basicamente você vai clicar aqui em download e não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, pelo menos não precisava. Então você vai vir aqui, você pode dar um skip aqui, não vou fazer doação, você não precisa doar se você não quiser. E aqui no site de download aqui, ó, você vai ter a versão online dele, que eu não recomendo, eu recomendo vocês baixarem a versão offline, que é a versão que fica instalada no teu computador. Aqui você vai ter duas opções importantes, né? A long term e a latest. O que significa isso? A latest é a mais recente, né? A 3.44. A long term é a que está mais estável, então é a que eles lançaram que hoje já tem a menos quantidade de bug. Então baixa sempre a long term para você evitar problemas, tá? Então vou clicar aqui, ó, e basicamente o download já começa instantaneamente, tá? Vou fazer o download. O arquivo é um pouquinho grande, tá? 1.3 GB. Eu vou baixar aqui, assim que terminar o download, eu retorno. Bom, pessoal, terminamos de baixar aqui, vou abrir o executável do programa e agora vamos instalar. Não tem muito segredo, né, mas eu acho importante a gente mostrar o passo a passo. Bom, pessoal, abri aqui o executável, né, então vamos lá, Next, eu aceito, Next, não vou criar shortcut, não vou criar Start Menu Shortcut, vou usar esse diretório aqui mesmo para instalar e install. Agora, basicamente, vocês viram que a instalação dele é hiper mega simples, basicamente 4 cliques que você vai dar e esperar fazer a instalação completa agora, e a hora que tiver terminado, a gente volta.
Pessoal, voltamos aqui. Eu tive um pequeno problema técnico na instalação. O que aconteceu? Quando eu fui instalar, vocês viram lá que eu desmarquei as opções de criar ícone, de atalho. E aí ele não criou ícone, eu tava com a outra versão do meu QGIS aberto, e aí, cara, não consegui encontrar o executável de maneira nenhuma no diretório de instalação. Consegui achar o executável, mas fica a dica. Quando você for instalar, ativa lá para criar o ícone na área de trabalho, que aí você já deixa na tua barra de tarefas e tudo mais. Mas se você cometeu o mesmo erro que eu, ele vai ficar instalado no arquivos e programas, né, no C2 pontos, QGIS 3.40, que foi a versão que a gente baixou, e aí dentro desse QGIS.40 você vai ter essa pastinha aqui que é a BIM, e aí você vai nessa pasta BIM, vai lá embaixo, você vai achar aqui, ó, QGIS LTR, né, que é o Long Term BIM. Aí você executa ele e aí ele vai abrir. Ó, ele vai aparecer essa telinha aqui, a versão Bratislava. Cada versão que eles lançam com um nome de cidade diferente, que é geralmente o lugar onde foi feito o encontro anual do QGIS, né, que eles fazem todo ano no mundo inteiro. Bom, estamos aqui então na interface do QGIS e agora sim podemos ir para a nossa parte realmente operacional aqui do nosso tutorial. Lembra que eu falei que a gente precisa de um plugin para conseguir fazer isso que a gente vai fazer com a imagem de satélite. E para isso a gente vai vir aqui em complementos dentro do nosso querido QGIS aqui. Você vai vir aqui em gerenciar e instalar complementos. Ele vai abrir meio que como se fosse uma lojinha de complementos deles aqui. E aí você vai buscar aqui assim, ó, Quick Map Services, que é esse aqui, ó. E aí você vai vir aqui e colocar instalar complemento. Ó, beleza, ele já tá aqui. Ele vai aparecer aonde? Ele vai aparecer aqui, ó, nesse web. Aí, ó, aqui, ele aqui, ó, Quick Map Service. Só que o de vocês não vai estar aparecendo isso aqui de primeira. Você vai ter que vir aqui em Settings e aqui em More Services e clicar aqui, ó, Get Contributed Pack, que aí ele libera todos os serviços. Eu já fiz isso, você só faz isso na primeira vez e depois ele já fica salvo. Então, feito isso, ele vai aparecer aqui para nós tudo isso aqui, né? Todos os nossos repositórios que nós temos, ó, o Waze, o ASM, né? Que é a Open Maps, Google, enfim, todas essas. Eu vou abrir aqui o Google Satellite e a partir do momento que eu clicar ali, ele já puxa uma camada aqui para mim, ó, e esse quadradinho aqui parece uma mesa de xadrez, significa que isso é uma camada raster. Se eu fosse adicionar uma camada do zero aqui, eu tenho que vir nesses quadradinhos coloridos e aqui eu posso adicionar ou vetor, ou raster, ou malha, ou nuvem de pontos, ou geopackage, ou texto delimitado por vírgula, né, tipo CSV, enfim, tem várias opções aqui e aí você vai abrir. Como a gente só abriu aqui o Google, ele é uma camada raster, já está aberta, eu não preciso abrir de lugar nenhum. E ele abre do mundo inteiro, né? Porque ele puxa do repositório em tempo real. Conforme você vai dando zoom, ele vai carregando. Então, eu vou vir aqui aleatoriamente em alguma cidade do Brasil. Aí eu vou vir aqui numa área aqui onde a gente fez o nosso trabalho no nosso curso de mapeamento. Esse lugar aqui foi o lugar onde a gente fez o mapeamento do nosso curso, tá? Se você não conhece o nosso curso, vai lá dar uma olhada na Udemy. É um curso que te ensina do zero ao mapa. E a gente mapeou exatamente essa quadra aqui. Foi um trabalho bem bacana, tá tudo gravado, qualidade cinematográfica, deem uma assistida lá que vocês vão curtir, link aí na descrição, tá? Mas sem mais delongas, estou aqui na área e agora vamos pro pulo do gato. O que a gente queria fazer no tutorial? A ideia do tutorial é a gente conseguir exportar essa imagem do Google georreferenciada para que eu possa reutilizá-la em outros projetos, em outros softwares como o AutoCAD, ou o próprio QuantumGIS mesmo. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar um ambiente de impressão do QuantumGIS, porque aí ele nos dá a opção de salvar como TIFF a impressão. Então para isso eu vou posicionar a minha imagem aonde eu quero coletar essa imagem, né? Então eu vou só fechar essa caixa de ferramentas aqui para facilitar, vou diminuir um pouquinho aqui também, e eu vou escolher a escala aqui, ó. Vou pôr em 1:1000. Pronto, ela está na escala de 1:1000 agora. Vai ficar até um pouco... Acho que eu vou diminuir um pouquinho. E aí, conforme você for aproximando, a resolução aumenta. Só que tem o limite do Google, né? O Google tem o seu próprio limite de resolução aqui, que deve ser uns 30 centímetros, essa imagem aqui. Mas se você colocar aqui, por exemplo, 1:10.000, você vai estar longe, distante, a resolução ainda menor, tá? Então eu vou trabalhar com 1:2500 aqui, só para questão de exemplo. Beleza, tô com a tela posicionada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, do lado do disquetinho de salvamento aqui e vou clicar nesse botão. O que é isso? Isso é um layout de impressão. Então eu vou colocar aqui assim, ó, sei lá, qualquer título, mas eu vou colocar assim, exportação de imagem. Ele vai abrir uma segunda tela do QGIS, que é o nosso layout, o nosso configurador de layout de impressão. Bom, aí agora que eu entrei no meu configurador de impressão, eu preciso configurar aqui algumas coisas. Como a gente geralmente plota ou em A1, ou em A3, ou em A4, enfim,
a gente primeiro precisa configurar a página até para a gente ter uma noção de como é que vai ficar a resolução de saída aqui. Então vou chegar próximo desse papel aqui que já está aberto, vou clicar aqui com o botão direito e em propriedades da página. Aí ele vai abrir para mim aqui que página que ele está usando, ele está num A4. Então vou jogar num A1 aqui. Bom, pessoal, agora que nós já configuramos a nossa página como A1, através aqui do propriedades de página, eu vou incluir o nosso mapa, tá? Então o que é isso? Eu vou vir aqui nessa lateralzinha aqui, adicionar mapa, vou clicar nela e vou pegar aqui bem no cantinho da página e arrastar até o outro canto aqui. Aí ele vai renderizar a nossa imagem, ó, de acordo com o que a gente estava vendo lá no nosso layout do model do QGIS, porém a escala ela não vai estar configurada de acordo com o que estava lá no model do QGIS, porque ele vem aqui com uma escala própria para esse A1 que a gente abriu. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ajustar a escala, porque como eu queria uma escala de 1 para 2500, eu vou ter que dar uma mexida aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter aqui, ó, editar extensão do mapa, nananana. Aí ele fala aqui, ó, configurar a escala do mapa para coincidir com a escala da tela principal. Aqui, ó, tá vendo? Nessa setinha com os números embaixo. Vou clicar. Cliquei, tá vendo que a escala aqui já mudou para 2500 embaixo e ele tá renderizando aqui. Ele vai mudar aqui a renderização. Bom, pessoal, aqui ó, ele já mudou a escala para mim. Por que ela tá diferente da tela principal que a gente estava trabalhando? Porque na tela principal a gente estava com um tamanho de visualização diferente desse aqui que é um A1. Então no A1, em 1 para 2500, ele vai pegar toda essa extensão. Vamos supor que eu queria algo mais próximo aqui. Eu posso vir simplesmente aqui na escala e colocar 1000, que ele vai para 1 para 1000. Só que ele vai ter que renderizar de novo. Pronto, renderizou. Agora que eu configurei a extensão de saída, que é o meu A1, e a escala de saída, que está 1 para 1000 aqui, eu vou vir agora aqui nessa parte aqui de cima, aonde eu tenho essa fotinha com uma setinha de saída. O que é isso? Aqui eu consigo exportar a minha visão de impressão aqui como imagem. Eu posso exportar também como PDF e eu posso exportar também como SVG, que é um formato vetorial. Eu vou exportar aqui como imagem, tá? Então eu vou clicar aqui exportar como imagem. Ele vai dar esse aviso aqui, ó, ele fala, alguns servidores WMS têm um limite para os parâmetros largura e altura ao imprimir camada desses servidores, o limite pode ser excedido. Ele está falando isso por causa da camada que a gente abriu do Google Earth ali do Quick Map Service, mas pode dar fechar que ele vai dar sequência. Ele vai aparecer aqui para mim para eu escolher o lugar para salvar, vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, como imagem de satélite. Uma dica, aliás, nunca salve com acento, porque o QGIS ele tem um probleminha que às vezes quando você salva com acento ele acaba dando erro no salvamento, então não salva com acento, deixa sem acento. E agora eu vou vir aqui em salvar e aí ele vai dar esse prompt para eu escolher as configurações de salvamento. O que é muito importante aqui, ó, tá vendo essa resolução de exportação, ele tá 300 dpi. Quanto mais eu aumentar isso aqui, maior vai ser o peso e a resolução final da tua imagem. 300 dpi geralmente fica uma resolução para trabalhar em planta, assim, legal. Se você dobrar isso aqui, ele vai ficar com mais pixels, com o dobro de pixels, tá vendo? Ele vai ficar com 19.000 pixels por 14.000 pixels. Se eu for para 300, ele fica com 9.000 por 7.000. Então eu vou trabalhar com 300, tá? Vou habilitar o anti-serrilhamento, porque é importante para ele dar uma melhorada na imagem na saída. E eu posso ativar isso aqui também, ó, gerar Word File, que ele vem com as informações de sistema de informação geográfica aqui. Então eu vou salvar agora. Bom, pessoal, acabamos de abrir então a imagem aqui do Quick Map Services no nosso QGIS. E aí o que a gente precisa fazer antes de exportar? A gente precisa configurar o sistema de referência e de projeção do nosso arquivo. Por quê? Porque senão, se você, a hora que você exportar o arquivo, ele vai num sistema de referência e projeção padrão aqui do QGIS, de como está configurado na sua máquina. Mas vamos supor que você esteja trabalhando com Sirgas 2000 UTM, tá? Sirgas, o sistema de referência, e UTM, o sistema de projeção. Quem não sabe, não entendeu nada do que eu falei agora, a gente explica isso no detalhe lá no nosso curso de mapeamento aéreo com drones. Dá uma olhada lá, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Mas, para quem não conhece isso, dá uma checada no arquivo que você está produzindo, que você vai precisar da imagem, o seu AutoCAD, por exemplo, em qual sistema que ele está. Se ele tiver em metros, X e Y em metros, geralmente você está em UTM. E provavelmente você deve estar em Sirgas, que é o formato usual do Brasil. Então é isso que a gente vai configurar. E como que a gente vai fazer isso? Aqui embaixo, ó, do QGIS, a gente tem esse localzinho aqui que é um globinho com um chapéu. Esse globinho é o planeta Terra e o chapéu é o sistema de projeção. Eu vou clicar aqui e eu vou escolher o sistema de projeção e referência que eu quero, tá? Em Rio Preto, a gente está na zona 22. Então eu vou vir aqui, Sirgas 2000 UTM.
Aí, ó, ele já aparece aqui para mim embaixo todas as regiões. Então eu vou colocar aqui Sirgas 2000 UTM Zona 22 Sul, que é a de Rio Preto. Selecionei e eu vou dar um aplicar. Pronto, agora eu tô, tá vendo aqui, ó, no 22S, que é o 31982, o código dele, tá vendo aqui 31982. Quer dizer, eu tô agora em UTM em Sirgas 2000. Vocês podem ver até aqui as coordenadas, ó. As coordenadas estão em UTM. Então eu tô passando o mouse aqui pela imagem, ó, e ela tá georreferenciada e as coordenadas correspondem ao sistema de projeção e referência que eu acabei de definir. Dito isso, a gente já está com o arquivo configurado. Você pode ajustar a escala aqui se você quiser, tá? Mas não é necessário. Se você quiser configurar no próximo passo também pode ser. Mas para ter uma ideia, 1 para 2.500, como é que fica? Desse jeito aqui. 1 para 1.000, como é que fica? Desse jeito aqui. Então, dá para ter uma noção disso. Mas eu recomendo você já fazer isso direto na parte de impressão, porque lá que você vai ver realmente como é que a imagem vai ficar. Então, para a gente agora ir para o próximo passo e último passo, a gente vai vir aqui e clicar nesse botãozinho aqui que tem uma folhinha com uma régua e uma estrela. O que é isso aqui? É para você criar um layout de impressão. Eu vou criar um layout chamado raster, porque é o raster que a gente vai exportar. Pronto, ó, ele vai abrir essa página, uma página desse tipo aqui, que é onde você compõe a impressão do QGIS, tá? Primeiro de tudo é configurar a página. Eu recomendo o seguinte, se você for trabalhar com esse material numa planta do AutoCAD e for A1, trabalhe em A1 aqui, porque você já vai estar trabalhando no mesmo tamanho do teu produto final, tá? Então eu vou vir aqui e clicar com o botão direito nessa folha, propriedades da página, e aqui, ó, ele está em A4, tá? Então eu vou mudar de A4 para A1, tá? Tá vendo que a folha ficou maior, né, ó? É porque ela aumentou de tamanho mesmo, porque o formato A1 ele é maior. E agora eu preciso trazer as informações aqui que eu vou exportar. Como eu faço isso? Do lado esquerdo aqui, eu tenho esse aqui, ó, adicionar mapa. Eu venho aqui, clico lá na pontinha e arrasto até a outra pontinha. Pronto, ele vai renderizar agora o que a gente estava visualizando lá na parte da tela do QGIS mesmo, das camadas, né? O que a gente chama de model e tal, mas é ali a parte onde fica as camadas. Tá vendo? Ele puxou exatamente a visualização que a gente estava vendo lá. Se você preferir, você pode deixar uma escala redonda ou exportar assim mesmo, mas eu vou deixar uma escala redondinha e vou pôr aqui 1 para 1.000 só por questões de toque mesmo, tá? Então eu vou pôr 1.000 aqui, ele já está configurado, mas ele ainda não renderizou, tá vendo? Porque a barra azul está carregando aqui embaixo. Então assim que ele terminar de renderizar, ele vai aparecer aqui para mim, ele vai dar uma amplitude aqui. Aí, ó, ele deu uma leve ampliada, pronto, está renderizado. Essa é a imagem que a gente vai exportar, tá? A hora que você for exportar, é isso que você vai ver. A imagem está pegando toda a tela. Agora, eu vou fazer o seguinte. E aqui vocês veem também, ó, que o SRC, ele está assim, ó, Use o Project CRS. O que é isso? É que a tradução aqui do QGIS é meio esquisita, mas ele vai pegar a configuração de sistema de coordenada, de projeção e de referência do nosso projeto, né, que foi o que a gente configurou. Então agora a gente vai para o último passo, que é a exportação desse material. Aqui em cima, ó, a gente tem essa folhinha com uma imagem desenhada, um vetorzinho desenhado e um PDFinho desenhado. São os tipos de exportação que dá para fazer. Eu vou exportar em imagem, porque eu quero usar essa imagem depois em outras aplicações, tá? Então eu vou vir aqui exportar como imagem. Ele vai dar essa mensagem aqui, ó, que alguns servidores WMS têm um limite para os parâmetros de largura e altura por conta da camada que a gente abriu do Quick Map Service, tá? Mas não tem problema, só dá um fechar aqui. Ele vai pedir para eu escolher aqui aonde salvar, vou salvar na área de trabalho mesmo como raster, e aí a hora que eu dar salvar, ele aparece aqui para eu selecionar as configurações de exportação. A parte mais importante é essa resolução de exportação, tá? Porque quanto maior isso aqui, maior vai ser os megapixels dessa imagem na exportação, né? Porque ele vai aumentar a quantidade de pixels na altura e na largura da página. Ele já vem pré-setado como 300 dpi, que para um formato de impressão de impressoras comuns é o suficiente. Mas se você jogar em 600 aqui, a imagem ela vai ficar com uma resolução ainda maior e mais pesada, porém para depois abrir isso no CAD vai ser mais difícil, ele vai demorar mais para exportar e tudo mais. Então só aqui para o nosso teste eu vou salvar em 300 dpi, vou habilitar o anti-serrilhamento, que é para ele não ficar com pixels serrilhados na exportação, e vou clicar aqui em gerar Word File, porque ele gera um arquivo que vem com o sistema de referência e projeção junto com o raster que vai ser gerado, beleza? Vou dar aqui um salvar e agora é esperar exportar para a gente ver como é que vai ficar.
Pessoal, finalizada a exportação aqui, ó, então ele aparece aqui, exportar layout, exportado com sucesso. Se você clicar aqui, ele já vai abrir o local do arquivo mesmo, a imagem. Ó, então aqui o raster, ó, o PGW é o arquivo Word, ele salvou em PNG aqui, é um formato que estava nativo aqui nele, ele salvou desse formato. Vamos abrir aqui para ver como é que ficou. Olha aqui que belezinha, hein? Que belezinha! Olha só, tá vendo? Aparece a marca d'água do Google aqui, né? Não tem jeito. Mas é uma imagem que está pronta para uso nos teus softwares de terceiros aí. Aqui eu abri ela no visualizador do Windows, então ela não está, obviamente, aparecendo para mim a possibilidade de georreferências nela e tudo. Mas se eu abrir ela de novo no QGIS, vocês vão ver que ela já vai cair no lugar corretinho, não vai cair solta e tal. Vamos fazer esse teste agora só para finalizar nosso tutorial. Ó, a gente ficou com 68 MB, tá? Final de arquivo, então é um arquivo muito bom para trabalhar no CAD. Não ficou tão grande, mas também não ficou tão pequeno para não perder qualidade. Lembrando que isso é para fins, como eu falei lá no começo, tapar buraco, estilizar uma planta, etc. Então, voltando lá no nosso arquivo, eu vou só fechar aqui o nosso compositor de impressão e eu vou remover a camada, ou melhor, eu vou só apagar a camada do Google. Então, a gente está agora solto no espaço. Eu vou vir aqui no adicionar camadas e eu vou no raster e eu vou abrir aqui a nossa querida imagem que a gente salvou. Pronto, aqui. E eu vou vir agora aqui em adicionar. Ela vai dar uma leve travadinha e aí depois ela já vai abrir. Ela está pedindo o sistema de coordenada aqui, então eu posso dar 2 cliques aqui e escolher Sirgas 2022 Sul. Vocês veem aqui nas coordenadas de baixo que as coordenadas estão batendo e se você der um zoom no raster, ó, ele renderiza certinho. E aqui você já conseguiria fazer, enfim, vetores em cima disso, tá? Com coordenadas e tudo mais. Bom, pessoal, então, assim, basicamente, para fechar, estamos então com um arquivo raster georreferenciado com coordenadas em escala para você trabalhar ou no QGIS, ou no ArcGIS, ou no AutoCAD, ou no Civil 3D, ou no Métrica Topo, aonde você quiser. Isso aqui é um TIFF que agora, um TIFF não, né? Ele está em PNG, mas daria para você salvar em TIFF, que está compatível com os demais arquivos, tá? E com georreferência escalonado, bonitinho. Não, você não foi lá só e printou do Google e jogou no teu arquivo. Isso aqui é um arquivo realmente georreferenciado, tá? Então, com isso você ganha essa possibilidade aí de repente tapar um buraco ou estilizar a tua planta e deixar ela com uma cara mais profissional. Pessoal, se você assistiu o tutorial até aqui e ficou com algumas dúvidas em relação à terminologia que a gente usou, né, sistema de projeção, sistema de referência, raster, etc., eu queria te falar que a gente tem um curso muito bacana que é o Mapeamento Aéreo com Drones 2.0, onde eu ensino você do zero ao mapa, como a teoria da aerofotogrametria, como fazer um planejamento de uma missão, como escolher o drone, como escolher seu computador e mais. Como fazer a missão em loco, gravado, para você acompanhar com os arquivos do professor, para você processar na sua casa e aprender a produzir um mapa profissional. Lá a gente aborda esses termos que eu abordei aqui hoje, inclusive a gente até usa o QGIS no curso, então fica a dica aí, acessa aqui no nosso link aqui na descrição, o nosso curso lá na Udemy, num precinho de um cafezinho por dia aí, você paga acesso vitalício e assim, do zero ao mapa, tá pessoal? E convido vocês também para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no YouTube, nas nossas redes, segue a gente nas nossas redes sociais, @exp.mapa, aqui no YouTube, expmapa, segue a gente, acompanha nosso conteúdo que a gente está publicando tutorial direto aqui, fazendo conversas, trazendo podcasts com profissionais do setor, tudo para enriquecer essa comunidade de profissionais técnicos de cartografia e estamos trazendo novidades de AI, muita coisa bacana. Então espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e bons voos!